Nos tempos em que os deuses pagãos reinavam nos altares da Mesopotâmia, a Assíria despontava como uma potência implacável, forjada pela guerra e sustentada pelo medo. Sua ascensão não foi rápida, mas foi brutal. Durante séculos, eles acumularam poder, construindo cidades muradas, templos colossais e legiões de soldados treinados para aniquilar qualquer inimigo. Nínive, sua capital, era o retrato do orgulho imperial. Com suas muralhas ciclópicas, jardins suspensos e palácios adornados em ouro e marfim, ela se tornou símbolo de arrogância e domínio. Os reis assírios não apenas governavam, eles se consideravam representantes dos deuses, e com esse título justificavam a destruição de nações inteiras. Nenhuma cidade estava a salvo quando os exércitos da Assíria marchavam. Não importava o tamanho das muralhas ou o número de guerreiros, o resultado era quase sempre o mesmo: ruínas, corpos e medo espalhado como praga. Mas essa arrogância não passou despercebida diante do verdadeiro Deus. Ainda que a Assíria não reconhecesse sua soberania, ele estava atento a cada passo daquela nação. O povo escolhido, Israel, sentiu o peso dessa máquina de guerra. O Reino do Norte, com suas tribos rebeldes e alianças profanas, acabou desmoronando diante do poder assírio. Samaria caiu. Suas ruas silenciosas, seus portões queimados e seus habitantes exilados, tudo isso virou um lembrete cruel de que o castigo divino, muitas vezes, vinha por meio de nações ímpias. Contudo, mesmo em meio a tanta destruição, o plano divino seguia adiante. Deus não se deixava enganar por aparências. Ele via o coração por trás da pompa, o orgulho escondido sob os mantos reais, a violência disfarçada de glória. E enquanto Nínive celebrava suas conquistas, um profeta de Judá recebeu uma ordem inesperada: ir até o centro do império e proclamar um juízo que ninguém ousaria anunciar. O nome dele era Jonas, e sua missão não seria apenas uma denúncia, seria uma oportunidade para o império mais cruel da terra ouvir a voz do Deus que não se cala diante da injustiça. A cidade mais temida estava prestes a ser confrontada por um homem sozinho, enviado pelo Senhor de toda a terra. Mas, diferente do que se espera de um mensageiro fiel, Jonas fugiu. Não por medo dos soldados, mas por desprezo ao povo que ele considerava indigno de qualquer misericórdia. Ele preferia o silêncio de uma cidade destruída do que o som do arrependimento de seus inimigos. Para ele, a Assíria merecia cair. E se dependesse dele, cairia sem aviso. No entanto, Deus não deixaria sua palavra calar. Enquanto os dias de Salomão avançavam rumo ao ocaso, os alicerces do reino começavam a se desgastar por dentro. O brilho das pedras preciosas no palácio contrastava com os gemidos silenciosos daqueles que carregavam o peso das construções. Entre esses homens havia um jovem de Efraim, enérgico e atento, cujo nome era Jeroboão. Filho de uma viúva, mas dotado de uma liderança instintiva, ele logo se destacou por sua habilidade e firmeza. Não demorou para que fosse nomeado pelo próprio Salomão como supervisor das tribos de José, Efraim e Manassés, encarregado de coordenar os trabalhos forçados que sustentavam a glória da capital. O que parecia apenas mais uma promoção administrativa escondia um capítulo decisivo na história de Israel. Foi durante esse tempo que um encontro enigmático aconteceu. Em uma estrada solitária fora dos muros de Jerusalém, Jeroboão cruzou o caminho do profeta Aías, natural de Siló. Sem dizer palavra, o profeta tomou o manto novo que vestia, rasgando-o em 12 pedaços diante do jovem. Em seguida, entregou-lhe 10 partes, dizendo com autoridade: Assim diz o Senhor: estas 10 tribos te pertencem. Arrancarei o reino das mãos de Salomão, mas por amor a Davi e a Jerusalém, deixarei uma tribo para seu filho. A revelação foi impactante. Deus não apenas previa a ruptura, mas já havia designado quem conduziria boa parte da nação dali em diante. Jeroboão, porém, ainda não podia agir. Salomão soube da profecia e tentou eliminar aquele que, em seus olhos, era agora uma ameaça. Jeroboão, então, fugiu para o Egito, onde encontrou abrigo e aguardou em silêncio o fim do ciclo que ainda se desenrolava em Jerusalém. O tempo passou. As obras não paravam. Os impostos continuavam a ser cobrados com rigor. Por fora,
O reino ainda reluzia como uma estrutura sólida, mas por dentro, o sentimento de injustiça fermentava. O povo já não via o trono como símbolo de justiça, mas como um fardo. Com a morte de Salomão, a oportunidade de mudança finalmente surgiu. Roboão, seu filho, foi proclamado rei em Siquém, uma escolha estratégica. Localizada no território de Efraim, a cidade tinha valor simbólico para as tribos do norte. Elas queriam ser ouvidas, reconhecidas, respeitadas. Não buscavam revolta, buscavam apenas equilíbrio. Jeroboão, agora de volta do exílio, reaparece no cenário como representante legítimo do norte. Os anciãos, porta-vozes do clamor popular, apresentaram um pedido simples ao novo rei. O jugo que teu pai colocou sobre nós foi severo. Alivia-nos, e seremos teus servos para sempre. Não era uma exigência arrogante. Era um apelo por justiça após anos de opressão. Roboão pediu 3 dias para refletir. Era a primeira grande decisão de seu reinado, e nela repousava o destino da unidade nacional. Para começar bem, ele fez o que parecia sensato. Buscou conselho entre os anciãos que haviam servido ao seu pai. Homens com décadas de experiência que haviam aprendido a difícil arte de governar um povo diverso e impaciente. O conselho foi claro: se hoje você se mostrar servo deste povo e responder com gentileza, eles te servirão com lealdade pelo resto da vida. O Reino do Norte surgia oficialmente com 10 tribos: Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Enquanto isso, ao sul, Roboão mantinha controle apenas sobre Judá e Benjamim, com Jerusalém permanecendo como capital. A ruptura não era apenas territorial, mas espiritual e cultural. Uma linha foi traçada, dividindo não só reinos, mas também corações. Porém, havia um dilema inquietante que pesava sobre Jeroboão. O templo do Senhor, centro da adoração e símbolo da presença divina, permanecia em território rival. Ainda que houvesse 2 tronos, havia apenas um altar legítimo. E isso representava um risco. Temendo que as peregrinações anuais a Jerusalém reacendessem a lealdade do povo à dinastia davídica, Jeroboão decidiu criar alternativas. Construiu 2 bezerros de ouro e posicionou um em Betel, próximo da fronteira sul, e o outro em Dan, no extremo norte. Com isso, ofereceu novas rotas religiosas. Estes são os deuses que vos tiraram do Egito, declarou. E não parou por aí. Criou um sistema paralelo de adoração. Nomeou sacerdotes de tribos não autorizadas, instituiu festividades próprias e ergueu altares em colinas, prática abominável aos olhos do Senhor. Mesmo mantendo uma fachada de religiosidade, desviava-se dos caminhos do Deus que o havia levantado. Foi nesse contexto que Deus interveio de maneira direta. Um homem enviado de Judá apareceu em Betel justamente quando Jeroboão se encontrava diante do altar. Com voz firme e autoridade celestial, o profeta anunciou a sentença. Aquele altar se racharia, e as cinzas ali acumuladas seriam lançadas ao chão como sinal do juízo divino. Era o início de uma nova fase. O tempo da divisão havia chegado, mas as consequências ainda iriam se desenrolar. Ao ouvir a repreensão diante do altar, Jeroboão se enfureceu. Num gesto impulsivo, estendeu o braço para mandar prender o homem de Deus. Mas algo inesperado aconteceu. Sua mão ficou paralisada no ar, rígida como pedra. O rei, apavorado, não teve outra escolha a não ser pedir que o próprio profeta intercedesse por ele. Os levitas, comprometidos com os princípios do culto original, começaram a abandonar discretamente o Reino do Norte. Recusavam-se a tomar parte nas práticas que violavam a lei de Deus. Em silêncio, migravam para o sul. Levavam consigo não apenas a linhagem sacerdotal, mas também o compromisso com a adoração pura. Acompanhando-os, vinham homens e mulheres comuns, pessoas simples, que preferiam abandonar tudo: plantações, moradias, estabilidade, a corromper sua fé. Era um movimento invisível, mas poderoso. Um sinal de que, mesmo em tempos de divisão, ainda havia quem escolhesse a fidelidade. Em Judá, diante desse movimento, Roboão inicialmente demonstrou zelo. Roboão agiu para fortalecer Jerusalém. Reergueu as muralhas antigas,
levantou fortalezas estratégicas e reorganizou as tropas para proteger seu povo das ameaças externas. Nos primeiros anos, havia um empenho visível para preservar a identidade espiritual e cultural da nação, tentando manter viva a herança do passado. No entanto, com o passar do tempo, a chama do compromisso religioso começou a enfraquecer. O rei permitiu que santuários pagãos fossem construídos em colinas isoladas, e a população adotou costumes estrangeiros, como a instalação de postes sagrados e rituais que violavam as leis sagradas. Mesmo com o templo ainda em Jerusalém, o coração de Judá se contaminava aos poucos, e a batalha que travavam ia muito além de armas e exércitos. Era uma luta pela alma da nação, pela pureza da adoração e pela fidelidade a Deus. Os dois reinos, norte e sul, clamavam ser os legítimos herdeiros das promessas feitas por Deus, mas o afastamento progressivo da aliança estabelecida no Sinai os afastava cada vez mais do caminho verdadeiro. O conflito entre as duas nações tornou-se uma constante. Guerras estouravam com frequência, soldados cruzavam fronteiras, cidades eram saqueadas e milhares de vidas se perdiam em meio às disputas. Aqueles que antes marchavam unidos sob Moisés passaram a se enxergar como inimigos. A divisão não era mais apenas política, era um rompimento profundo, alimentado por orgulho, medo e rebelião. Os anos passaram e os reis envelheceram em seus respectivos tronos. No norte, Jeroboão governava com o coração tomado pela insegurança, sempre preocupado em manter seu domínio a qualquer custo. Seu sistema religioso, baseado em bezerros de ouro e sacerdotes não levíticos, já não era mais uma estratégia temporária, mas uma instituição aceita pela maioria. A adoração ao verdadeiro Deus foi substituída por celebrações corrompidas e falsas. As peregrinações ao templo cessaram e os festivais tradicionais deram lugar a rituais distorcidos. Contudo, Deus não abandonou seu povo. No meio do Reino do Norte, levantou profetas para denunciar a idolatria, a injustiça e o abandono da aliança. Mas Jeroboão fechou seus ouvidos e perseguiu ferozmente aqueles que ousavam confrontá-lo. No sul, após um período de relativa fidelidade, Roboão também se afastou dos ensinamentos divinos. Apesar dos esforços dos levitas e sacerdotes que vieram do norte, o povo começou a se entregar novamente à idolatria e às práticas proibidas. Altares foram erguidos em locais altos, imagens de deuses estrangeiros proliferaram, e os costumes pagãos invadiram Judá. Essa decadência espiritual levou ao juízo visível de Deus. No quinto ano do reinado de Roboão, o faraó egípcio Sisaque lançou sua campanha contra Judá, conquistando cidades fortificadas e avançando ameaçadoramente rumo a Jerusalém. Em meio a essa crise, Roboão e seus conselheiros reconheceram o erro de seus caminhos e buscaram a Deus em humildade e temor. Diante da grave ameaça que pairava sobre Judá, o rei e seu povo se renderam à humildade e clamaram ao Senhor. O profeta Semaías, enviado por Deus, transmitiu uma palavra de misericórdia e advertência. Porque vocês se humilharam, não serão destruídos por completo, mas serão entregues ao Egito como servos, para aprenderem a diferença entre servir a mim e se submeter a reis estrangeiros. Mesmo assim, o castigo não foi leve. Sisaque, faraó do Egito, entrou em Jerusalém e saqueou o templo do Senhor e o palácio real. Levou os tesouros acumulados durante os dias de Salomão, incluindo os famosos escudos de ouro que decoravam a corte. Roboão, em resposta, mandou confeccionar escudos de bronze, uma substituição modesta, quase simbólica, que mostrava a decadência da glória que antes reinava em Judá. Os dois reinos, Israel e Judá, apesar de separados por fronteiras políticas, compartilhavam o mesmo pecado. Haviam deixado de confiar plenamente no Senhor. A divisão que começou como um conflito de poder agora estava enraizada em uma profunda corrupção espiritual. A nação escolhida estava partida externamente e despedaçada internamente. Porém, Deus não permaneceu silencioso. Quando reis falhavam e o povo se perdia, o Senhor levantava profetas, homens simples, sem coroas ou títulos, mas com a missão de falar em nome de Deus com autoridade. No Reino do Norte, essas vozes se tornaram incômodas denunciadoras da idolatria, corrupção e injustiça,
chamando o povo a lembrar quem era o verdadeiro rei e o caminho de volta. Apesar da resistência, suas palavras não podiam ser ignoradas. Um desses profetas, vindo de Judá até Betel, confrontou Jeroboão diante do altar que ele mesmo havia erguido. Proclamou: Ó altar, altar, assim diz o Senhor. Da casa de Davi nascerá um homem chamado Josias. Sobre ti ele sacrificará os sacerdotes dos altos que queimam incenso aqui. Imediatamente o altar se partiu e as cinzas se espalharam como sinal da verdade daquela palavra. Jeroboão, furioso, tentou prender o profeta, mas seu braço ficou paralisado, até que, suplicando, o profeta orou por ele e o braço foi restaurado. Mesmo assim, seu coração continuou endurecido, persistindo no pecado e afastando Israel do Senhor. Em Judá, profetas também começaram a surgir, proclamando não só juízo, mas esperança. Anunciavam que, mesmo na rebelião, Deus manteria a aliança, que haveria restauração para os que se arrependessem, e que o Messias, descendente de Davi, viria no tempo certo. Essas mensagens circulavam discretamente, encontrando eco em alguns corações fiéis que resistiam ao sistema corrompido, mantendo viva a verdadeira adoração. Após a morte de Jeroboão, o reino do norte entrou em caos político. Seu filho Nadab assumiu o trono, mas foi assassinado no segundo ano por Baasa, que tomou o poder à força e exterminou a casa de Jeroboão, cumprindo a profecia do profeta Aías. Os golpes e assassinatos tornaram-se rotina no norte, refletindo o colapso moral e espiritual. Enquanto isso, em Judá, a dinastia de Davi se mantinha firme. Baasa governou por 24 anos, mantendo a idolatria e ignorando as advertências divinas, até que Deus levantou o profeta Jeú, filho de Hanani, com uma mensagem severa. Assim como destruí a casa de Jeroboão, farei o mesmo com a tua,